Suprema é uma faculdade privada, Aham. né? Então, ele fez uma parceria com Ah, a Suprema, eu Suprema conheço. Faculdade Privada. Então, ele fez um acordo lá com a faculdade, montou, a gente chama um quartel-general lá, né? Com toda a parte da estrutura para isso. E o hospital é um hospital público. Então, o treinamento, na verdade, dos alunos é também fazer o quê? Os procedimentos cirúrgicos, e que lá em Juiz de Fora não tinha. Pra você ter ideia, estamos lá há mais ou menos 10 anos. Quer dizer, agora Nossa. eles estão lá É. há mais ou menos Aham. 10 anos. Se eu não me engano, agora há 11 anos. Quando nós fomos para lá, não tinha um serviço de esteroscopia e laparoscopia pelo SUS. Então, quer dizer, todos os procedimentos que precisavam de esteroscopia eram feitos por curetagem para investigação. Caramba. Tanto é que nos primeiros 2 anos, o que nós pegamos de casos de câncer lá, e eu, quando comecei, nós fomos para Juiz de Fora, eu estava como coordenador do setor, né, da esteroscopia. Então, a gente teve que chamar o patologista para ele começar a entender também sobre a peça cirúrgica, são peças menores, para pinça de biópsia. A gente teve que fazer durante... Até a própria os médicos, né? Conhecerem que tem um novo serviço atuando. Sim, também né? isso. Olha, vocês Mas podem principalmente mandar. o patologista também para entender e não dar um falso diagnóstico para não mandar, né? Senão Sim. ele ficava inseguro para mandar. Então a gente tinha que alinhar a nossa visão estereoscópica e bater com o resultado histopatológico. Então a gente passou a fazer toda a suspeita, a gente fazia 2 tipos de biópsia. Biópsia dirigida, que colhe menos material, mas de um local mais assertivo pela visão estereoscópica, e uma biópsia orientada posteriormente com uma pinça de cureta ou uma miú, pegava uma amostragem maior. E aí, assim, a gente começou a trabalhar com o patologista para melhorar a qualidade e a assertividade. Foi sensacional. É sempre um aprendizado para os dois lados, né? A gente saber passar isso para o patologista e o patologista conosco. Lá em Juiz de Fora, tinha alguma coisa? Por que foi feito lá? Porque você tem... Na verdade, não existe endoscopia sem dinheiro, né? Sem instrumento. Todo material. Instrumento custa caro. Então, precisa haver uma estrutura, né, que seja autossustentável, né, para que você tenha, não importa o lugar, pode ser na beira de uma estrada, pode ser no Rio de Janeiro. A pergunta dela é muito pertinente. Por que não no Rio? Não teria nenhum lugar no Rio de Janeiro? Eu vou voltar ao então. Não que a gente não tenha nada contra o pessoal de Juiz de Fora. Nem nós também. Mas nós vamos voltar, então, dar alguns passos para trás, né? Por que saiu de Nova Iguaçu, né? Primeiro ponto. Porque era em cima do movimento privado dele e que ele queria aumentar o quantitativo de alunos e o N de pacientes dele privado não era o suficiente para esse atendimento para os alunos, para a quantidade de alunos que ele queria, entendeu? Bom, e aí, por acaso, um dos nossos alunos, na época em Juiz de Fora, que na verdade foram 2, foi o Márcio Lamblet e o Zé Paulo, que são do Fernandes Figueira. Na época, se eu não me engano, o Márcio é que era o chefe da ginecologia e o Zé Paulo era o subchefe, vice, enfim. Então, eles levaram para o Cláudio uma demanda. Poxa, será que não podemos fazer uma parceria no Fernandes Figueira? Então, estou voltando alguns passos atrás para ter esse entendimento. E o Márcio segurou depois um bom... Porque houve muito conflito de interesse ali, né? Quer dizer, o Márcio gostava. Sim. Ele segurou como era chefe por muito tempo o CRISP ali, porque tinha o serviço de ginecologia disputava muito também com o próprio curso. Ele vira um atrativo, mas, né? A ajuda do Márcio foi muito importante. Foi muito. Na verdade, não é que foi ajuda. Se não tivesse o Márcio, não iria para... Na verdade, o CRISP levou o curso para lá e que deu já um salto de qualidade para ter volume de pacientes. Com isso, aumentar o quantitativo de alunos. Porque não tinha já um serviço, até com o próprio Marco Aurélio, no Hospital Universidade Pedro Ernesto, mas que a fila é muito grande, nem sempre os casos eram feitos por laparoscopia, como até hoje. Olha que contrassenso. Às vezes, lá eles têm robô, fazem por robótica, o Thies até já comentou aqui, fazem lá por robótica, fazem laparoscópio, mas às vezes eles fazem convencional, né? E são cirurgias longas e tudo mais. Então, podendo agregar numa semana com uma quantidade maior, o que a gente conseguiu fazer? Maior volume de pacientes para fazer o tratamento para endometriose, né?
e que não era feito isso lá. Sim. Agora, a esteroscopia já existia, a doutora Virgínia, que fazia lá na época, continua, acho que, fazendo, e depois, obviamente, os residentes que continuaram no serviço, né? Mas a gente levava um staff maior e naquela semana tinha um quantitativo maior de pacientes, a gente acabava com as filas, né? Do SUS, nesse sentido, né? Diminuía essa fila. Então, foi muito bom durante um bom período.